Hoje quero ministrar uma palavra submetida ao seguinte tema: quando os filhos se rebelam. O tema da palavra de hoje é quando os filhos se rebelam. Deus nos trata como filhos, em primeiro lugar. Se você observar as Escrituras, existem muitos textos bíblicos mostrando que o tratamento de Deus para conosco é de um pai e filho. E durante muito tempo, a nação de Israel via Deus como uma figura distante. Até que Jesus veio para corrigir esse problema. Até que Jesus veio para trazer uma iluminação de como deve ser o nosso relacionamento para com Deus. E neste momento aqui, Deus está levantando aqui o profeta Isaías para corrigir um problema da nação de Israel, do relacionamento da nação de Israel com Deus. E no texto que nós lemos aqui, eu vejo Deus se dirigindo para a nação de Israel de uma forma como um pai se dirige para um filho rebelde. E todo filho rebelde, ele é ingrato. Todo filho rebelde, ele não foi capaz de reconhecer tudo que o pai fez por ele até então. E é dessa forma que Deus se refere a Israel. Escute, ó céus, ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos, eu os fiz crescer. Agora, só porque vocês cresceram, agora vocês se rebelaram. Não sei se você conhece algum filho assim. Foi criado pelo pai com muito amor. O pai deu a melhor escola, a melhor educação, a melhor roupa. O pai fez o melhor que ele podia. Investiu bastante naquele filho. O tempo está passando. Esse filho está crescendo. Depois que esse filho se torna grandinho, depois que ele cresce, ele agora endurece a cerviz. Agora ele ousa peitar o pai. Agora ele ousa dizer para o pai como que tem que ser as coisas dentro de casa. Agora ele ousa dizer a hora que chega e a hora que sai. Não quer mais se submeter às ordens do seu pai. Ele começa a ter uma atitude rebelde, ingrata, profana. E quando eu vejo Deus falando isso para a nação de Israel, eu criei filhos, os fiz crescer. A pergunta é, por que que esses filhos cresceram? Primeiro, esses filhos cresceram porque tinha um pai cuidando deles. Tinha um pai que estava trazendo toda a provisão de roupas, de alimentos, de remédios quando estavam doentes. E Jesus fala isso para nós lá em Mateus capítulo 6. Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E por que Jesus está dizendo isso?
para chegar lá na conclusão do texto, no versículo número 32, diz assim: os gentios procuram todas essas coisas. Que coisas? Estão preocupados com roupas, com vestes, né? Com roupas, com alimentos. Os gentios estão preocupados com essas coisas que são necessárias à subsistência. Mas a Bíblia diz assim, ó, os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. O que Jesus está dizendo aqui, olha, vocês não precisam ficar ansiosos por coisa alguma. Olha o que o Senhor está dizendo. Vocês não precisam ficar ansiosos por coisa alguma. Essa questão de ansiedade, querido, é fruto de alguém que quer lutar com as suas próprias forças para adquirir aquilo que ele necessita. Eu quero ver uma criança, como essa aqui, o Albert, fica ansioso. Meu Deus, qual é a roupa que eu vou vestir amanhã? Meu Deus, o que é que eu vou comer amanhã, meu Deus? Não. Ele não fica ansioso. Essa criança tem quantos anos? 10 anos. E o Nicolas, quantos anos? 7 anos. Eu quero ver uma criança ficar ansiosa. Não fica. Não fica. Por quê? Porque a criança confia plenamente no seu pai. A confiança tão extrema, tão absurda, que isso nem passa pela cabeça dela. E por que não passa? Porque ela aprendeu a descansar no pai. Ela sabe que o pai vai prover tudo que necessita. Vai prover a roupa, vai prover o estudo, vai prover o alimento. Então isso nem passa pela cabeça dela como ansiedade. Ansiedade, preocupação é coisa de gente grande. Gente que cresceu e chegou a um nível que, olha, agora sou eu que tenho que prover as coisas. Eu já saí da casa do meu pai. Eu não dependo mais do meu pai, agora sou eu que tenho que correr atrás. Você nunca foi ansioso quando você morava na casa do seu pai. Agora, a partir do dia que você saiu da casa do seu pai, você ficou ansioso. E Jesus está dizendo assim, vocês não precisam ficar ansiosos. Porque o pai sabe de tudo que você necessita. Vou repetir mais uma vez isso. O pai sabe de tudo que você necessita. E hoje é dia dos pais, eu quero que você entenda que Deus é o teu pai. Eu vou repetir mais uma vez, o pai sabe de tudo que você necessita. Vou repetir mais uma vez isso, o pai sabe de tudo que você necessita. Eu vou repetir até você entender isso. O pai sabe de tudo que você necessita. É por isso que Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado, ele tem cuidado, ele tem cuidado. O pai está cuidando de você. Até aqui você chegou porque o pai sempre cuidou de você. Foi por isso que ele disse assim, não andei ansiosos. Porque não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Ele disse, olhai para as aves do céu, não plantam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas. Olha, o Pai cuida de coisas, de seres tão insignificantes como as aves. O pai não vai cuidar de você, que tem muito mais valor do que um pardal. Eu quero que você sacou esse irmão, está perto de você, ele está com uma cara assim, será que eu tenho mais valor que um pardal mesmo? Diga assim, você vale mais que um pardal. Fala aí, vai. Se ele cuida de um pardal que tem pouco valor, não vai cuidar de você, meu irmão. O pai cuida de você. Ele diz assim, qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida?
Só está dizendo, olha, você só chegou até aqui porque o Pai está cuidando da sua vida. Ele está garantindo o fôlego da sua vida. Ele está garantindo que o seu coração continue. Você não sabia disso, né? Porque você esqueceu. Porque você não consegue controlar as batidas do seu coração. Isso é involuntário. Isso o Pai deixou programado já. Ei, para você não ficar preocupado com esse negócio. Ei, escuta uma coisa, irmão, em nome de Jesus. O Pai está cuidando de cada batida do seu coração. E enquanto Ele quiser, você vai permanecer vivo, respirando aqui, prestando culto a Ele. Sabe por quê? Porque quem manda até nas batidas do meio do teu coração é Ele. O Pai está cuidando. Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar? Uma única hora ao custo da sua vida. É engraçado isso, gente. Porque como médico, na emergência, algumas vezes eu lutei contra a morte, irmão Júnior. Algumas vezes ali, sabe, eu entubei o paciente, sabe, eu fiz manobra de RCP, né? E aí, compressão torácica, para tentar ressuscitar aquela pessoa ali. Fiz adrenalina, fiz tudo que tinha direito, acabou. Ei, quando chega a hora, escuta uma coisa, não tem doutor bom para trazer de volta, filho. Ei, você só chegou até aqui porque tem um Deus que está cuidando da sua. Não, você pode glorificar Ele. Você só chegou até aqui porque tem um Deus cuidando da sua vida. Tem um Deus que está cuidando da sua vida. Não, vai repetir mais uma vez. Tem um Deus que está cuidando da sua vida. Quantas roupas, porque andais ansiosos. Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em tua sua glória, vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançar no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Aqui é gente que esqueceu que só chegou até aqui porque tem um Deus maravilhoso. Ele é Pai, Ele é bom, que está cuidando de você. O problema é que Israel esqueceu isso, gente. Porque quando Israel passou pelo deserto, foi Deus que mandou maná durante 40 anos. Quando Israel está no deserto, foi Deus que guiou, olha, naquele terrível e tenebroso deserto. Quando Israel teve sede, foi Deus que fez sair água da rocha para alimentar aquele povo. Quando Israel foi enfrentar inimigos terríveis e maiores, mais fortes que eles, foi Deus que destruiu os seus inimigos. Aí hoje, depois que eles estão crescidinhos, eles esqueceram que foi Deus que estava cuidando. Nos rebelamos contra Deus todas as vezes que esquecemos que não é a nossa força, é o cuidado dEle. Não vou repetir mais uma vez, irmão. Corremos o risco de nos rebelar contra Deus todas as vezes que nos esquecemos que não foi a força do nosso braço, foi o cuidado maravilhoso, majestoso, gracioso dEle para com a minha e com a sua vida. Entenda isso em nome de Jesus. O Senhor diz assim, ó, eu vos fiz crescer. Porque foi que você conseguiu crescer, filho. Sabe por quê? Porque a sua vida não foi interrompida. É. E sabe por que não foi interrompida? Vou te falar. Porque desde o momento que você foi gerado no ventre, Ele já está cuidando de você. Lá no ventre da sua mãe. Sabe por que você nasceu? Porque Ele cuidou de você em todo o processo lá. Desde o momento que você está informe, lá no ventre da sua mãe. Você só chegou até aqui porque Ele estava te protegendo. Você nem sabia disso.
Hoje você já sabe que o anjo do Senhor, como diz Salmo 34:7, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É por isso que o Senhor diz assim, ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Agora você lembra do texto de Salmo 91, versículo 10, assim, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Ei, sabe por que você cresceu? Olha, porque tem anjos te protegendo. Vou repetir. Você entendeu isso? Não foi? Você só chegou até aqui porque tem anjos te protegendo. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem. Em todos os teus caminhos. É por isso que o salmista falou, diz assim, Salmo 124, a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. Sabe o que ele está dizendo? A minha vida não foi interrompida. E por que minha vida não foi interrompida? Ele continua dizendo assim, foi que o laço quebrou e nós escapamos. Oh, glória a Deus. A minha vida não foi interrompida, por isso que eu continuo crescendo. A minha vida não foi interrompida, por isso que eu continuo crescendo. O laço quebrou-se, nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ei, irmão, você só chegou até aqui porque tem um Deus que é Pai protetor. Deus continua te protegendo. Você não tem noção da quantidade de acidentes, de trânsito que Ele já te livrou. A quantidade de bala perdida que Ele já te livrou. Sabe a quantidade de enfermidades que Ele já te livrou. Você só chegou até aqui porque tem um Deus que te protege. Aleluia. É por isso que no Salmo 121, a palavra diz assim, não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormirá. Salmo 121, versículo 4 agora. Certamente não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te importunará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Só você que adora a Deus reconhece isso, adore a Deus. Adore a Deus. Então Ele te fez crescer porque durante todos esses anos o Senhor estava te protegendo. Sabe por que te fez crescer? Porque quando o inimigo se levantou para impedir que você crescesse, você clamou e Ele mandou socorro para você, filho. Não sei se você lembra, quando Israel estava no cativeiro egípcio, e Faraó ficou assombrado com o crescimento daquele povo. Escute aqui agora, para você entender. Faraó está assombrado com o crescimento daquele povo. E Faraó disse assim, vamos usar de astúcia, para não deixar esse povo crescer. Porque esse povo está crescendo. Esse povo está se tornando forte. A Bíblia diz que os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito. Multiplicaram-se e se tornaram sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Agora o versículo 10, Êxodo capítulo 1. Usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E vindo a guerra, se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. A Bíblia diz que nesse momento aqui, Faraó levanta um esquema para oprimir aquele povo. Porque o povo estava crescendo. Ei, Satanás odeia ver o teu crescimento, filho. Entenda isso. Satanás odeia ver o teu crescimento. Ele não quer que você cresça. Porque quando você cresce, você se torna forte. E quando você se torna forte, você conquista territórios que antes pertenciam a ele.
Satanás não quer que você cresça. Então o que foi que aconteceu? O faraó fez um esquema para impedir que o povo se multiplicasse, que o povo crescesse. Foi isso que o faraó fez. Mas sabe o que o pai fez? O Deus Todo-Poderoso fez? Ouviu o clamor desse povo. A Bíblia diz que o faraó começou a oprimir o povo, trazer muito sofrimento a esse povo. E a Bíblia diz que quando os filhos de Israel estavam gemendo por causa da servidão, e por causa dela clamaram ao Senhor, seu Deus, a Bíblia diz que Deus atentou para a sua condição. Êxodo capítulo 2, versículo 25. Deus atentou para a sua condição. E qual é a condição? Muitos impedimentos ao crescimento. Ei, sabe por que você está crescendo? Porque Deus tem derrotado os teus inimigos. Vou repetir isso mais uma vez, irmão. Deus tem derrotado os teus inimigos. E hoje, mais uma vez, eu uso a palavra de Deus para declarar sobre a tua vida. Você vai continuar crescendo. Vai continuar crescendo. Essa igreja vai continuar crescendo. Sua família vai continuar crescendo. O ministério que Deus te confiou vai continuar crescendo, 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 crescendo. Você toma essa palavra em nome de Jesus? Amém? Amém? Agora escuta uma coisa. Depois que cresce, se você não guardar seu coração, você se rebela contra Deus. E a Bíblia diz que foi exatamente isso que aconteceu. Esse povo se rebelou contra Deus, gente. E nos rebelamos contra Deus todas as vezes que assumimos uma postura de dependência. Sabe? É quando você não precisa mais consultar o seu pai. Independência. É quando você não quer mais ouvir os conselhos do seu pai. Quando você cresce, você acha que já está num nível de tanta excelência, de tanta grandeza, que você não precisa mais, sabe, de procurar conselho de Deus para tomar decisões. E observe que é exatamente isso que acontece com a gente. A maioria das decisões que tomamos hoje não são precedidas de uma consulta a Deus. Deus, eu devo fazer isso? Deus, é a sua vontade que eu faça isso? Nos rebelamos todas as vezes que a gente quer andar com as nossas próprias pernas. Nos rebelamos todas as vezes que a gente não quer mais depender da força de Deus para andar. Nós nos rebelamos todas as vezes que nós nos tornamos autossuficientes. E toda a autossuficiência te afasta para longe de Deus. Nos rebelamos todas as vezes que a gente diz que não precisa mais dos recursos que vêm de Deus. Sabe? Não preciso não. Eu dou conta, sabe? De ter o que eu quiser ter, sem precisar de Deus. Isso é rebeldia. Aí Deus está dizendo, olha, cresceram, não foi? Foi. Quando vocês eram pequenos, e vocês viam uma afronta, vocês clamavam, ó Deus, livra-nos. Quando vocês eram crianças, pequenos, vocês tinham fome, vocês clamavam, Deus, manda. Mas agora que vocês cresceram, vocês não querem mais buscar os recursos do seu pai. Depois que cresce, não respeita mais o pai. Isso é uma atitude de rebeldia. Quando cresce, toda rebelde, nós nos rebelamos todas as vezes que não queremos mais obedecer às leis, nem aos ensinamentos do nosso pai. Nos rebelamos todas as vezes que não estamos mais preocupados em agradar o pai. A gente está mais preocupado em agradar o próprio ventre. Nós nos rebelamos todas as vezes que não estamos preocupados em fazer a vontade do Pai. E o próprio Jesus nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado
seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas depois que a gente cresce, não é mais como Ele quer que seja feito, não a tua, seja feita a minha vontade. Isso é uma atitude de rebeldia que acontece na vida daqueles que já cresceram, se tornaram independentes, autossuficientes. Todas as vezes que crescemos, não nos preocupamos mais em ter tempo para estar com Deus. Não, eu já sou grande, eu tenho que cuidar da minha vida. Ei, você já parou para pensar que às vezes nós estamos sendo rebeldes, sem perceber que estamos sendo rebeldes? E hoje, o Senhor fala para nós assim: eu os criei, os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. Não sei se você lembra da parábola do filho pródigo. A Bíblia diz que naquela casa tinha 2 moços, um mais velho e um mais novo. Quando aqueles filhos cresceram, sabe o que foi que eles fizeram? Da minha parte da herança. Eles tomaram posse de algo que... E tomou posse de algo que não deveria tomar posse. Tomou posse de algo na hora errada. E agora que ele se sente abençoado, autossuficiente, independente, a Bíblia diz que poucos dias depois, escute isso, queridos, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Todas as vezes que nos rebelamos contra Deus e nos tornamos autossuficientes, nos afastamos dele, sem perceber que estamos distante dele. Toda a autossuficiência dá passos largos para longe de Deus. E hoje o Espírito Santo está nos chamando: volta, filho, volta. É preciso voltar a ser criança. Foi por isso que Jesus disse: todo aquele que não se tornar como uma criança não entrará no reino de Deus. Fique de pé, por favor, que eu quero orar por você. Eu disse que hoje eu iria concluir o culto antes de meio-dia. Escute isso, por favor, queridos. Eu preciso falar isso para você. Há um grito do coração de Deus para muitos de nós que estamos aqui nessa manhã. Por quê, pastor? Porque Deus se alegra em ver o crescimento dos seus filhos. Vou repetir: Deus se alegra em ver o crescimento dos seus filhos. Mas esse crescimento que Deus está te dando não pode te afastar dele. As bênçãos que Ele te dá não pode te afastar da casa dele. E tem muita gente que depois que está abençoada, vira as costas para Deus. Tem muita gente depois que está abençoada, olha, não tem mais tempo para ficar com Deus. Ficar sós com Ele. Fica tão ocupado, que as coisas da terra tomam o lugar que é de Deus. E hoje o Senhor está dizendo assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez você chegou aqui com o coração ansioso, preocupado, mas isso é resultado do seu próprio crescimento. Ei, mas é porque você cresceu e esqueceu que é preciso ser criança. É por isso que aquele louvor: eu quero ser como criança. Sabe?
esse louvor traz para nós uma mensagem. Diz, olha, eu preciso voltar à inocência. Eu preciso voltar a ser aquele filho dependente. Eu preciso voltar a ser aquele filho que se alegra em comer da mesa do Pai. Vamos conversar, louvor. Quero ser como criança. Aleluia. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado, Aleluia, pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente Pai, essa manhã, longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago. Não posso viver longe do teu abraço, pode dizer isso essa manhã. Com os teus braços de amor, queridos, a Bíblia diz que quando o filho pródigo se rebelou e saiu da casa do pai, um dia ele caiu em si, porque percebeu que foi a pior decisão da vida dele, ter saído para longe da presença do pai. Foi a pior decisão dele. Mas quando ele caiu em si do seu estado de rebeldia, ele disse assim: eu vou me levantar, irei ter com meu pai e direi: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E então, levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e perante ti eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Sabe o que foi que o pai fez? A Bíblia diz que o pai perdoou. E a expressão de perdão do pai foi essa: trazer depressa a melhor roupa. Você pode repetir comigo assim: foi a melhor roupa. O pai diz assim: trazer depressa a melhor roupa. Aleluia. Vestiu com ela, ponde-lhe um anel na mão,
sandália nos pés. Sabe o que o pai está dizendo? Embora esse filho pecou, o pecado da rebeldia, se afastou, foi para longe, estragou a sua própria vida, mas como ele está arrependido e está voltando, eu o perdoo. Ei, Deus sempre vai perdoar um filho que volta arrependido. É por isso que essa manhã eu quero cantar mais uma vez, Rafa. Eu quero ser como criança, sabe? Porque a criança, ele diz assim: não, eu não vou mais continuar essa vida de independente. Eu não quero mais ser independente. E a partir de hoje, eu quero andar de volta com meu pai, na companhia de meu pai. Amém. Espírito Santo, faz isso hoje aqui, Espírito Santo. Eu quero te pedir que cada homem, cada mulher que aqui está, Senhor, possa receber um toque miraculoso do Senhor, Pai. Toca em cada um dos teus filhos, Senhor. Toca em cada um dos teus filhos. Toca em cada um dos teus filhos, Senhor. Toca em cada um dos teus filhos, Senhor. Toca em cada um dos teus filhos, Senhor. Tira hoje deste homem, dessa mulher, meu Pai, toda a insensatez. Tira desse homem, dessa mulher, meu Pai, toda a rebeldia. Tira dessa pessoa, meu Pai, agora mesmo, tudo aquilo que não te pertence, meu Pai. Tira agora, meu Deus, em nome de Jesus. Tira agora, meu Pai, tudo que não provém de Ti, meu Pai. Vai tirando de nós agora, meu Pai, esse mal que tenta nos afastar de Ti, meu Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Cante mais uma vez esse louvor. Quero ser como criança e te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em Ti. Suas duas mãos para Ele agora nesse momento. Não posso viver longe do Teu afago. Diga isso para Ele essa manhã. Senhor, não posso viver longe do Teu abraço. Escute isso. Abraça-me. Com seus braços de amor. Banda bem baixinho. Continua bem baixinho. Escuta uma coisa aqui. Hoje o Pai do céu está dando um abraço em cada homem, em cada mulher que aqui está. Sinta-se abraçado por Ele agora. Talvez o seu pai da terra já está na eternidade, já não está mais entre nós, mas o Pai do céu está aqui neste lugar. E Ele te abraça nessa manhã.
O Pai do céu te abraça nessa manhã. Talvez você foi em alguns momentos na sua vida rebelde contra Deus. Você se afastou da presença dele, mas hoje o Pai quer te dar um abraço. Receba um abraço de Deus agora. Talvez o seu pai da terra nunca te abraçou como você gostaria que fosse abraçado, mas hoje o Pai do céu te abraça. O Pai do céu te abraça. Receba um abraço de Deus agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu quero convidar você que deseja entregar sua vida para Jesus hoje aqui nesse momento. Pastor, eu preciso hoje voltar para os braços de Deus. Eu terminei me afastando, pastor, mas eu quero hoje voltar. Eu quero acessar esse lugar, vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero te dar um abraço. Esse pastor aqui vai te dar um abraço hoje aqui. E sobretudo Deus vai te dar um abraço aqui neste momento. Não importa o que foi que aconteceu na sua vida, não importa qual foi a tragédia que aconteceu, não importa o que foi que aconteceu, não importa o quão distante você se afastou, mas nessa manhã o Senhor quer te dar um abraço. Aonde está a primeira pessoa que hoje deseja se lançar nos braços de Deus? Há entre nós alguém que deseja hoje fazer essa aliança com Jesus? Há entre nós alguém que deseja fazer isso hoje? Hoje é o teu dia, filho. Hoje é o teu dia. Há entre nós alguém? Jesus hoje está aqui. Ele morreu de braço aberto na cruz para hoje poder te abraçar. Há entre nós alguém? Senhor, quero te pedir agora em nome de Jesus, leva-nos em paz para os nossos respectivos lares. Eu quero te pedir um almoço maravilhoso para cada família que aqui está. Eu repreendo todo espírito de confusão, de brigas, de desentendimentos nas famílias. E eu declaro em nome de Jesus que haja paz em cada família. Que haja paz em cada família. Que haja paz em cada família. Em nome de Jesus. Eu quero te pedir, meu Pai, em nome de Jesus, que cada um dos pais que aqui estão, daqueles que estão me ouvindo pela internet, sejam ricos e poderosamente abençoados. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e que a comunhão do Santo Espírito seja com cada um de vós, hoje e sempre. Você vai dizer amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus.